Olá a todos e bem-vindos a mais um programa Você é que decide, assim, você é que decide. Meu nome é Jorge Tadeu, eu sou engenheiro civil e especializado em pontes e estruturas especiais, mas sou um homem de Deus, sou o fundador e líder da Igreja Maná. Nós estamos em mais de 40 países, temos milhares de igrejas, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar aos portugueses sobre dois livros. Um, a Constituição da República, e outro, da Bíblia. Vou falar para os portugueses, em primeiro lugar, sobre a Constituição, que é um livro que eu conheci através de um dos juízes do topo, e depois mais tarde com a ajuda de outros juízes, e que me admirou muito porque eu não sabia que isto existia. Na verdade, este livro devia ser ensinado nas escolas, como o tema da cidadania. E, portanto, hoje eu quero relembrar algumas verdades, nunca é demais, que estão aqui descritas até no preâmbulo da Constituição. Diz que no dia 25 de abril de 1974, o movimento das Forças Armadas, coroou o derrube do regime que havia na altura. E hoje também há um regime. E cada vez se fala mais disso, porque há 50 anos, nós já passaram 50 anos e nós, em vez de estarmos melhores, estamos piores. E o objetivo foi de libertar Portugal da ditadura, opressão, colonialismo e apresentar e dar aos portugueses os direitos e liberdades fundamentais. Assim é, e este livro descreve quem somos, quais os direitos que nós temos e quais são as obrigações do governo, dos juízes e por aí fora. E, começando logo do início, artigo 1, 2 e 3, a gente pode ver que a República Portuguesa é um Estado de direito, quer dizer que se fundamenta nas leis, que são iguais para toda a gente e ninguém é acima da lei, coisa que não acontece, e baseado na soberania do povo, quer dizer que os donos do país somos nós os portugueses. Para nós entendermos isto, eu penso que fica mais fácil quando nós comparamos com uma empresa. Uma empresa tem os donos, tem o gerente, pode até ser um dos donos, mas não precisa de ser, e depois tem o Conselho Fiscal, que fiscaliza os atos do governo, a fim de os donos não serem prejudicados. E assim é o que este manual da Constituição fala. Nós, portugueses, somos os donos, o governo é quem governa as nossas coisas a nosso favor, para nos dar os direitos básicos e outras coisas, que são a habitação, a saúde, o ensino, justiça, enfim, coisas que cada vez sabemos estão cada vez piores. E depois temos, na Constituição, o Conselho Fiscal, que são os juízes, que são obrigados a defender os nossos direitos. Coisa que a gente vê que eles defendem é as vigarices dos políticos. E portanto, quando nós estamos, até podemos começar por aí, e já vou pedir aqui a opinião estou acompanhado do João Pinto e da doutora Luísa, e há bocadinho até estávamos a falar em off sobre a audição à Procuradora-Geral da República. O que é que está a acontecer? É muito simples. Os governantes, ao longo destes últimos 50 anos, sorrateiramente conseguiram dominar a imprensa e a mídia, não é? A mídia e os juízes, pondo lá pessoas que lhes obedecem a eles e que nunca se intrometem na justiça contra eles. E chegámos ao ponto de que, em Portugal, os juízes são, não tenho medo nenhum de dizer, são altamente corruptos, porque eles não fazem isto, fazem tudo ao contrário. Em vez de defender as leis e obrigar o governo a obedecer às leis,
os juízes obedecem aos governos para impor leis proibidas pela Constituição. Não tem uma nem duas, tem montes. E de roubar dignidade, de roubar o dinheiro, mesmo quando eles são apanhados em flagrante, conseguem dar a volta. Portanto, esse é o problema. E quando se trata deste caso desta senhora, conte lá a história. Não, aquilo que nós temos observado, de facto, nos últimos tempos, muito por força do tal parágrafo que fez com que António Costa apresentasse a sua demissão, é uma pressão constante por parte do poder político à Procuradoria-Geral da República. Neste caso, a cabeça da Procuradoria é a Procuradora Lucília Gago, e também um ataque aos juízes do Ministério Público. Então deixa explicar o seguinte: o Ministério Público é os juízes que são, vamos chamar assim, o Conselho Fiscal, que são obrigados a fiscalizar os atos do Governo. E, portanto, quando estes juízes não obedecem ao Governo, os governantes, que são corruptos, não é preciso dizer, porque toda a gente fala isso no meio da rua, aqui dá rei porque os juízes é que estão errados. E chegam a dizer as coisas mais parvas deste mundo. Então eles pensam que agora têm que me investigar a mim. Exatamente, têm que investigar. Portanto, estamos numa situação dessas. E agora que as férias acabaram, há aí várias situações brutalmente lamentáveis, e uma delas é a situação das escolas. E para isso vou pedir aqui a opinião da Luísa, da doutora Luísa. O que é que tem a dizer em relação às escolas e o que é que está a acontecer? Boa noite, Apóstolo. Olá, João. Então, nas escolas, começamos o ano letivo quase sem escolas, porque a verdade é que saem muitas notícias, e o próprio Ministro da Educação vem dar entrevistas onde as escolas começam, mas começam sem professores. Começam com milhares de alunos, sem ter professores, pensam aplicar medidas, mas que não são para agora, são para novembro, para dezembro, com a escola a começar agora, e com isto a ter uma grande repercussão na vida dos pais, na vida das crianças e até mesmo na vida dos professores. Porque hoje eu vou focar aqui alguns pontos que a Constituição diz, porque é importante as pessoas lá em casa saberem os seus direitos, saberem o que é que lhes compete fazer para que possam ter acesso àquilo que realmente é seu por direito, que é o que a Constituição diz. E vou focar não só os pais e os filhos, mas também os professores, porque os professores têm sido uma classe que tem lutado durante tantos anos, e não vale a pena estarmos a empurrar este problema para o governo anterior, porque a verdade é que o governo é novo, houve aqui um período de férias e a escola começa novamente com os mesmos problemas que tinha e sujeitos a agravar-se ainda mais. Então eu gostaria de começar por ler o artigo 9º, que é um artigo que nós falamos várias vezes, que fala das tarefas fundamentais do Estado. Nós sabemos que uma das tarefas fundamentais é garantir direitos e liberdades fundamentais e o respeito pelos princípios do Estado de Direito Democrático. E depois, na linha D, fala de uma coisa muito importante, que é promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os portugueses, bem como efetivação dos direitos económicos, sociais e culturais e ambientais, onde está o direito à educação, mediante a transformação e a modernização das estruturas económicas e sociais, que é algo que não acontece no nosso país. Parece que paramos no tempo e que não queremos dar valor a coisas que são realmente importantes, porque os jovens, a infância, é o futuro da amanhã, é o futuro de um país, não é? E estar a fazê-los para ir para fora, ou de todo não estar a construir uma infância e uma juventude com qualidade e com igualdade, não faz qualquer sentido. E aqui eu gostaria também de falar no artigo 43, que já falámos aqui outras vezes a respeito das ideologias de género, não é? Que nós vimos que é uma agenda que está a acontecer nas escolas, mas que no seu número 1 fala de uma coisa muito importante. Diz: é garantida a liberdade de aprender e de ensinar. Ou seja, aos alunos é garantida a liberdade de aprender, alguém tem que fazer isto acontecer, isto é um direito fundamental, e aos professores é garantida a liberdade de ensinar. Os professores têm que ter as condições para ensinar e os alunos têm que ter as condições para receber este ensino. E aqui, para os professores, eu gostaria de dizer, porque a carreira do professor é uma carreira que não tem sido muito validada, e com isto muitas pessoas estão a sair para outras carreiras, e temos professores deslocados em várias zonas do país. Temos agora soluções onde se pretende meter pessoas que nem habilitação de professor têm para resolver um problema. Exatamente. E, portanto, eu gostaria de dizer, o artigo 59 fala dos direitos dos trabalhadores, porque, na verdade, professores são trabalhadores, e os seus direitos são, logo na linha B diz, a organização do trabalho em condições socialmente dignificantes, de forma a facultar a realização pessoal e a permitir a conciliação da atividade profissional com a vida familiar. Portanto, isto é um direito fundamental que os professores têm e que têm que lutar por ele para que possam ensinar e ter esta liberdade de ensinar que a Constituição prevê. E por aí poderia continuar. Agora,
Relativamente às crianças, relativamente aos jovens, a nossa Constituição é taxativa. Se formos ao artigo 69, que fala da infância, logo no número 1 diz: as crianças têm o direito à proteção da sociedade e do Estado com vista ao seu desenvolvimento integral. Eu pergunto, uma criança que não pode ir para a escola, ou que vai para a escola e vê os outros alunos a ter aulas e ela não tem, ou que vai para um ensino público porque os pais não têm condições para ir para o ensino privado, quando os pais têm que estar focados realmente no superior interesse da criança, que não passa por estar preocupados em que escola é que a vão colocar ou como é que vão pagar a escola ao fim do mês. Passa por outras coisas. Sendo que, não havendo aulas, isto tem implicância para os próprios pais, porque a família não está protegida. Os pais têm que ficar com as crianças, têm que deixar de ir trabalhar e ao final do mês, como é que isto se justifica? Como é que está aqui o superior interesse da criança? Então, a Constituição é muito clara. Crianças têm o direito à proteção da sociedade e do Estado, com vista ao seu desenvolvimento integral. E no artigo 70 fala da juventude, diz: os jovens gozam de proteção especial para a efetivação dos seus direitos económicos, sociais e culturais, nomeadamente, a linha A, no ensino e na formação profissional. Então, o Estado tem que garantir isto. Nós já várias vezes vimos o artigo que fala sobre a família, que é o artigo 67, e é muito claro, diz que a família é o elemento fundamental da sociedade, tem direito à proteção do Estado. E nesta proteção está o dever que o Estado tem de cooperar com os pais na educação. Cooperar não é intervindo com ideologias, não é intervindo... Que é proibido. Exatamente, que a Constituição proíbe no artigo 43, número 2. Não, cooperar é criando escolas, ensino público, com condições para que os alunos possam ter um ensino com sucesso e com qualidade. E para terminar, gostaria de falar no artigo 73 e 74, que fala concretamente da educação. O artigo 73 diz: todos têm direito à educação. O Estado promove a democratização da educação e das demais condições para a educação, realizada através da escola e dos outros meios formativos. Portanto, é o Estado que incumbe a educação, não é a mais ninguém. Os pais não têm que estar preocupados com isto. O Estado tem que garantir. Os pais têm que se preocupar com outras coisas. E o artigo 74 fala: todos têm direito ao ensino, com garantia do direito à igualdade de oportunidades de acesso e de êxito escolar. Obviamente que alunos que têm que ir para o público e que não conseguem ter professores não vão ter o mesmo êxito que outros alunos que têm professores e que têm um ano completamente seguido e decorrido. Sendo que na realização da política do ensino incumbe ao Estado assegurar o ensino básico, universal, obrigatório e gratuito, criar um sistema público, desenvolver o sistema geral de educação pré-escolar, garantir a educação permanente para não haver analfabetismo. Portanto, se nós somos por aqui, a Constituição é muito clara. O que é que as pessoas devem e podem fazer? Devem exercer os seus direitos. Há responsabilidade do Estado. Então devem exigir essa responsabilização, porque isto traz prejuízo a toda a gente, às crianças, aos pais, aos professores, e a educação fica no estado em que nós vemos. Deixe-me só acrescentar alguma coisa que me parece muito interessante, é que se na base da formação da sociedade está a desigualdade, então mais à frente vai continuar a existir essa desigualdade. E continuamos em Portugal, ao contrário do que se possa pensar, a ter elites que acham que dominam, que acham que mandam em todos os setores, e uma sociedade que devia ser uma sociedade de plenas oportunidades e igualdades para todos é na sua base logo fragilizada, porque como é que o professor vai ajudar o aluno se o próprio professor está deslocado da sua família a não sei quantos quilómetros, mas se for preciso há uma escola mesmo lá ao lado, isto é o ridículo deste início das aulas, se for preciso há uma escola mesmo lá ao lado que tem uma falha no horário, mas que não preencheu com alguém que mandou para não sei quantas centenas de quilómetros mais longe. Sim. Bem, deixa-me dizer o seguinte. Nós, portugueses, temos que entender uma verdade muito simples. É que esses dois partidos que desde há 50 anos governam Portugal, que são o PS e o PSD, não estão lá para fazer isto funcionar. Não estão nada preocupados em que haja escolas, em que haja os hospitais, que esses senhores possam ter bebés no hospital e toda essa pouca vergonha que a gente sabe, e de cuidar das instalações das escolas, cuidar das instalações da polícia, da GNR, não estão nada preocupados com isso. Todo o dinheiro que eles recebem, de impostos e da CEE, que deveriam ser legalmente utilizados para esses fins, eles fazem os seus negócios privados.
Portanto, é só ouvir o Dr. Paulo de Moraes, que tem livros que explica todos esses negociatas à parte, os dinheiros que fogem. Por exemplo, agora uma notícia que é: vamos perder 1 bilhão, 1.000 milhões de euros, porque decidiram que não querem mais o equipamento da Huawei, portanto alguém vai ganhar não sei quantos milhões. É tudo assim, portanto, e quando pessoas são apanhadas na Madeira e em Portugal com dinheiros e nada se passa. Portanto, não vale a pena o português estar a ouvir os debates que barababim, barababá, porque aquilo é palha, é só para enganar, é mais do mesmo. É o que Jesus falou, muito simples. Jesus disse na sua palavra o seguinte: pelos frutos é que a gente vê se uma árvore é boa ou é má. Estas duas árvores não são boas. Pelos frutos a gente vê que são más, porque cada vez temos menos daquilo que devíamos ter. Ora, esses dinheiros não são canalizados para o lugar certo. Eles usam o dinheiro para outros fins. Ponto final. Portanto, estar à espera que eles vão ajudar os professores, que vão ajudar os enfermeiros, os médicos, não vale a pena, porque já andamos disto há anos. Portanto, tire daí a sua mente, porque ele não vai fazer isso. Portanto, só há uma solução: mudar de partido. Agora, claro, eu não sou de nenhum partido, estou à vontade para dizer o que quiser. Quando se fala do Chega, ele é o diabo. Há que demonizar o Chega, mas pelo que eu vejo, porque eu sinto e ouço na igreja e cá fora, é o único que faz qualquer, vamos dizer assim, confrontação com a realidade. Os outros não, é sempre o mesmo. E o dinheiro não aparece, nem vai aparecer. Não vai aparecer. Portanto, se o português quer tratar a política como clubismo: eu sou de Sporting, a mim ninguém me vira. Eu sou católico, a mim ninguém me vira. Eu sou de Benfica, a mim ninguém me vira. Bem, você já está virado. Você tem que esquecer isso e dizer assim: eu vou mudar de clube ou de partido, porque isto não vai a parte nenhuma. Mesmo quando eles prometem isenção disto, aqui, daquilo outro, é só mentiras, porque no final você, quando muito, recebe 1 ou 2 euros. É só engano. Portanto, esta gente não está lá para nos ajudar. Agora, aqui a Constituição, e é por isso que eu sou muito crítico dos juízes, por exemplo, em Moçambique, os juízes não obedecem, pelo menos à vista, e prenderam já muitos políticos. Aqui não, ninguém é preso. A ver, eles contornam, e quando algum juiz independente, não é? Do Ministério Público, que é um organismo separado do Estado, vai querer aplicar as leis e fazer justiça, aqui dá rei, está a ver? Há que diabolizar essa pessoa, de propósito. Portanto, vamos falar dos professores. Como é que um juiz que tem subsídio para, se for para um sítio qualquer, sim, e ele aceita que um professor vai ser deslocado para 100, 200 km ou 50 km de casa e nem dinheiro tem para alugar um quarto? Um quarto! Mas então, mas eu vou falar, onde é que está aqui a dignidade humana? Então, manda-se um professor para depois ele ter que alugar um quarto e ele é que paga do bolso dele. Mas o que é isto? A culpa é do juiz. Porquê é que é do juiz? Porque ele é o nosso defensor, mas ele não defende coisa nenhuma. Ele está calado e está cúmplice dos crimes dessa gente. Eles é que são os criminosos. Se você for ver aqui o artigo 202, diz: os tribunais são soberanos. Soberanos, não podem obedecer, nem jantar, nem comer. Um juiz nunca devia almoçar e jantar e ter amizades no meio dos políticos, porque é evidente que ele já fica corrompido. Depois diz: na administração da justiça incumbe os tribunais a assegurar a defesa dos direitos dos cidadãos, reprimir a violação da legalidade, ou seja, aplicar portanto, julgamentos contra os criminosos. E mesmo quando eles são apanhados em flagrante, nada se passa. Portanto, o grande culpado disto é o juiz. Por isso é que agora o que está a passar é o seguinte: os juízes estão cheios de medo da opinião pública, o povo está a saber isto, estão cheios de medo do que é que a família diz, porque o filho não está para aturar, está na escola, e os colegas dizem: o teu pai é um parvalhão, o teu pai é um porco, o teu pai é um juiz comprado, o teu pai é um vigarista. A família não está para aturar isto.
E, portanto, os juízes estão debaixo de pressão e já não querem obedecer tanto, cada vez obedecem menos. E, portanto, os corruptos cada vez estão mais aflitos. Não me admirava nada, que já aconteceu. Eles tentarem arranjar pessoas que vão fazer de trabalho de juiz sem ter as mínimas condições. Agora falemos dos professores outra vez. Onde está a dignidade humana? E onde está o juiz para trazer esta coisa à justiça, que é, ele ganha menos com um curso desses de qualquer outro trabalho. Porque é que ele vai se gastar, ter que sair de casa, viver sem a família? Tudo isso que é falta total de dignidade. Portanto, e depois mentem aos professores, cortaram-lhe aquilo, não dão de volta o que são obrigados. É evidente que as escolas cada vez vão ter menos professores. O que é que vai acontecer? Eles vão arranjar algum chico esperto que vai dar lá umas lébias, que não sabe nada de nada, e assim Portugal vai à decadência. Sabe, quando um povo não tem ensino, principalmente nos dias de hoje, ele está desarmado. E, portanto, os nossos políticos são traidores. E os nossos juízes são traidores. Agora, eu sei como é que você podia fazer. Você está numa escola, o seu filho está numa escola e falta professor. É muito simples. Você põe uma queixa-crime contra a escola. E o diretor vai dizer que não tem nada a ver com isso, mas tem. E vai pôr uma queixa-crime contra o ministro da Educação. E depois, se mais 2, 3, 10, 100, 200 pessoas ou mais até fizerem isso, e depois vão para o Tribunal Constitucional. E eles também estão lá muita gente que só Deus é que sabe. E depois vai para a Europa. Na Europa, eles vão condenar. É a única coisa que eles têm medo. Agora, você tem que fazer isso. Você tem que pôr o ministro em processo de crime. Eu não posso ter o meu filho sem ter aulas. Eu pago impostos, ele tem que ter aulas. E a mesma coisa, você vai ao hospital, está fechado, põe o ministro da Saúde em crime contra a Constituição, porque ele não pode cortar. Ele tinha que pôr mais hospitais, não é cortar os que já existem. Agora, você tem que fazer o seu trabalho, porque lhe garanto que você vai ganhar. Eu sei por experiência, eu também já ganhei. Agora, fora disso, há a Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. E sabe, nós aqui em Portugal dizemos que somos católicos e a mim ninguém vira, mas eu sou um católico não, como é que ele diz? Não praticante. Sabe o que é eu dizer assim? Eu sou engenheiro não praticante. Trabalho lá na empresa, mas não pratico. Então, se calhar, o patrão também vai dizer, eu sou também patrão, não pratico dar-te o salário. Que parvoíce é essa? Ouça, vocês têm que entender que há um Deus. E que sem Deus, cada vez é mais maldição mesmo. Está aqui na Bíblia. Mas que quando a pessoa se volta para Deus e decide andar com Deus, começa a dar a vida a Jesus, começa a honrar a Deus, vindo à casa de Deus, e começa a fazer o que Deus diz, você pode estar rodeado de problemas, de maldições, mas Deus vai tomar conta de si. Deus vai suprir as suas necessidades. Deus vai curar as suas enfermidades, suprir as suas necessidades todas, não é só financeiras, em todos os aspectos. Você como que fica numa ilha rodeada de problemas à volta. Não é isso que Deus quer. Deus não quer só abençoar você. Se a maioria dos povos portugueses voltasse para Deus, a sério, Deus faz uma promessa que diz, então eu sararei a nação. Como é que Deus iria sarar a nação? Bem, Deus é que sabe, mas de certeza que seria, por exemplo, mudar todo este regime. Hoje já se fala, nós estamos num regime horroroso. Muitas das prisões, escolas, hospitais foram feitas no tempo de Salazar. E aqui vamos nós falar mal do Salazar, eu não estou apologista de Salazar, o meu avô foi preso por causa de Salazar, e daí vai toda essa coisa que a gente sabe, mas espera lá. Nós estamos numa situação pior. Já o Bochechas, o Mário Soares, dizia antes de morrer, eu sempre fui contra o Salazar, mas nunca ouvi, no tempo de Salazar, alguém dizer que passava fome. Hoje, é só ver. E ele, nem sequer, não me lembro se ele falou que dizer que não havia hospitais. No tempo do meu tempo, que eu já... não havia falta de hospitais. Nem de médicos, nem de professores, nem de escolas. Isto é
o cúmulo. Portanto, nós, portugueses, temos a Constituição. Você pode pôr o primeiro-ministro, o ministro disto, aquilo, em tribunal por justa causa. Ele é obrigado a fazer isto. Se ele não faz, ele é um criminoso. E se o juiz não lhe der razão, faça como eu já fiz. Faz queixa ao Tribunal de Cima, até chegar ao Tribunal Supremo, e ele lhe garante que vai dar razão, porque ele está com medo de ele próprio ser preso. Os juízes são as pessoas que mais medo têm de ser presos. Porque se você fizer queixa depois para a CE, pode ter certeza absoluta que você ganha. E Portugal está cheio de casos em que a Europa condenou juízes, vigaristas, etc. Portanto, o português tem que se levantar dos dois lados. Primeiro com a Constituição, segundo com a Bíblia. Agora, isso dos professores é simplesmente horroroso. Eles não vão resolver nada porque não têm o dinheiro para resolver, o dinheiro já está alocado às outras coisas. Nem vão ajudar em coisa nenhuma nos hospitais porque eles têm dinheiro alocado para outras coisas. E por isso você tem que decidir desacreditar-se destes dois partidos que nos estão até aqui e começar a votar no outro partido, porque não vai dar de outro jeito. E eu não sou a favor de nenhum partido. Eu, como homem de Deus, só posso ser um moço de recados de Deus, dar a palavra de Deus e dar o conselho de Deus. Mas nada, não tenho nada que dizer que você é do Sporting e do Benfica, mas posso lhe dizer que pelos frutos é que a gente vê. Estas árvores não são boas. E você continua a apostar nessas árvores e à espera de melhores dias. Não vai ter. Veja bem, nos últimos 3, 4, 5, 10 anos, como é que nós estamos? Bem, o que é que você tem a dizer? Não, de facto, o apóstolo estava a dizer que a maioria dos hospitais ou das grandes infraestruturas nesses setores foram construídos no tempo de Salazar. Basta olhar para o Hospital de Santa Maria, que foi construído nessa altura. Mas uma das coisas que nós temos ouvido muito, e isto talvez seja um passo para algo que é importante, se calhar, as pessoas saberem, uma das coisas que nós temos ouvido muito é que o governo quer investir nesta área, o governo quer investir na outra área. E às vezes eles dizem, nós investimos não sei quantos milhões. Mas depois, mesmo após esse dito investimento, nós não vemos resultado, não é? Não, ouça. Isso é outra vigarice que acontece, que eles não, a imprensa não mostra porque está condicionada a falar o que eles mandam. Você tem um orçamento de Estado. E por lei eles são obrigados a cumprir o orçamento. Mas eles têm um subterfúgio que diz assim, bem, aqui está reservado, por exemplo, 1 bilhão de euros para o ensino. Mas eles não gastam. Arranjam uma desculpa, dizendo que ao abrigo de um artigo não sei das quantas, agora não pode, e guarda aquele dinheiro, e eles deram esse dinheiro para os bancos. Não irá à falência. Ou seja, porque é que eles estão a dar dinheiro para o banco, que é uma instituição privada? Porque é que eles dão dinheiro para a TAP? São vigarices, está a ver? Portanto, mesmo quando vê o orçamento de Estado, é para eles tirar o dinheiro para aquilo que lhes convém, está a ver? Não é para mais nada. Portanto, o cidadão tem que pensar assim, quais são os frutos dessas pessoas? É o que Jesus disse, os frutos são maus. Ponto final. Portanto, estar a dar ouvidos a quem tem frutos maus e barabá, e promete e dá um rebuçado e depois tira-lhe o rebuçado e mais a camisa, você é que decida. Agora, o outro lado é o seguinte, se você quer mesmo, quase instantaneamente, mudar de vida, de rumo, só com Deus. Volta-se para Deus, começa a ir à casa de Deus, procura a igreja mandar mais perto de si, começa a fazer o que Deus ensina, você vai ver que tudo vai mudar para melhor. Agora, isto não é o ideal é que todos os portugueses melhorassem, mas quem não quiser, decide lá o que quiser, você é que sabe. O que é que você tem a dizer? Não, é o nome do programa, você é que decide. Ainda só para complementar nessa questão, uma das coisas que nós temos visto também ultimamente é as famosas cativações. Eles usam esse termo todo, não é legal, cativação, que é eles não usarem o dinheiro para aquilo que é suposto usar, não é? E usam para outra coisa qualquer. Exatamente. Por exemplo, você vê aquelas notícias do ex, não me lembro como é que ele se lembra, o ex
presidente da Câmara de Lisboa, Medina, que agora era Ministro das Finanças. Era. Veio com uma conversa que vai sobrar não sei quantos milhões. Sim. Não sobrou nada, depois já não era 1,7 bilhões, já era 800 milhões. Depois já não era 800, agora falta dinheiro. Porquê? Porque ele estava a mentir. Ele foi arranjar aqui estratagemas e para mentir ao povo. Portanto, você está à espera de acreditar em quê? Bem, eu não sei. Sabe a história? Eu vou contar uma história. Diz que a cobra queria atravessar o rio e pediu à zebra: deixa-me ir em cima de ti porque eu não sei nadar. Não dou da boleia, tu vais me morder. Não, eu prometo que tu... Não, tu és cobra, não sei. Não, toda a minha palavra, tal. Até assino com um papelinho, está a ver? E lá foi. Bom, está bem, então. A zebra deixou a cobra subir e lá o levou para o lado de lá. Mal a cobra subiu do lado de lá, uma grande mordidela. Diz assim a zebra: então, pá, prometeste, mas estás a ver, a minha índole, a minha natureza é esta, pá, tive-te de morder. Faz-me lembrar uma, se o apóstolo me permite, foi alguém que morreu, tal, então vai lá, está às portas do céu, está lá o São Pedro. Bem, eu vou-te dar uma visita guiada ao céu, que é para depois tu escolheres, não é? O céu, uma paz, uma tranquilidade, uma coisa fantástica. Bem, agora tens que ir ver o inferno. Bem, ele deixa o inferno, está lá o diabo, chega lá ao inferno, festa, comida, uma loucura, pá, as pessoas a divertirem-se e tal. Ele vai ter com o São Pedro e diz: São Pedro, realmente eu gostei muito do céu, pá, mas acho que o inferno é mais divertido. Eu peço desculpa, mas eu quero ir para o inferno. Vai para o inferno. Assim que volta a entrar no inferno, aí a dor, sofrimento, tortura, ele diz assim: não foi nada disto que eu vi. Sim, aquilo que tu viste era a campanha eleitoral, agora já votaste. É giro, não é? Mas é dramático. Eu vi uma piada do presidente americano Reagan. O gajo dizia assim: bem, veio... Eles têm dois partidos, os republicanos e os democratas. E, portanto, que eu não sei qual é a diferença, porque... mas, é assim, então estava lá um grande pavilhão cheio dos republicanos, vamos supor que eram republicanos, não sei. E então, cá fora, havia quem vendesse amendoins e não sei o que, e havia um miúdo a vender cãezinhos pequeninos. Ok. Pronto. E, então, mas, não, este cãozinho é republicano. Então vou levá-lo, eu gosto muito de cãezinho, ainda por cima, um cão republicano. Passado uma semana, o meio pavilhão foi... a convenção dos democratas. A convenção. E o miúdo estava lá na mesma, e agora os cãezinhos eram democratas. Então, alguém disse: então ontem eles eram uma coisa, e agora só... Não, é porque agora os cãezinhos já cresceram e já abriram os olhos. Eu achei piada, não é? Bem, seja como for, piadas à parte, volte-se para Deus, faça o exercício da sua cidadania, exija os seus direitos e vai ver que tudo vai mudar para melhor. E daqui eu me despeço, não se esqueça que você é que decide e vamos todos decidir fazer a Constituição e andar com Deus e de facto então Deus vai mudar tudo e nós vamos ver uma coisa diferente. Tchau, tchau. Deus abençoe.